Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, ele nos ensina, ele é o sim, ele é o amém. Todo aquele que persevera pela condução do seu espírito segue segundo a sua verdade, segue segundo aquele que nos ensina que muitos, tu não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente, mas porque tu és morno, estou a ponto de o vomitar. Porque o Senhor requer que sejamos sinceros, que sejamos retos, íntegros e sinceros no temor que é o princípio da sabedoria. E sempre o dever de todo ser que respira consiste em desviar do mal. Assim ele nos ensina e agrada daqueles que assim perseveram. Assim como ele diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, assim como diz que muitos iriam fazer sinais ilusórios, que fariam até mesmo fogo cair do céu, que até mesmo os escolhidos, se não ficassem firmes no discernimento, onde esse discernimento é necessário estar num alimento sólido, da onde se alcança como que adulto, a estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, seriam enganados. Por isso é necessário estar sempre no discernimento, atentando aos estatutos e mandamentos segundo a sua plenitude. Porque jamais agarrais um conceito e soltai a outro. Assim como ele é benignidade e misericórdia, assim ele é ira e indignação. Assim como tudo coopera para aqueles que o amam, perecem aqueles que são negligentes no ensino e não se alcança o conhecimento. A palavra diz: a uns é dado Espírito, pelo mesmo Espírito, a uns é dado palavra de sabedoria e a outros de conhecimento, de entendimento. Entendimento são aqueles que alcançam o aplicar da sabedoria. A palavra diz que muitos apropriam da chave da sabedoria, não é do reino dos céus, e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar, aqueles que neles derem ouvido. Por isso o Senhor sempre nos ensina: buscai do alto, aonde é pura, viva e eficaz, sem hipocrisia, a palavra. Aquele que aprende por revelação divina, ele não é enganado pelos meros mortais. Aquele que aprende por revelação divina, ele conhece entre os que perseveram, assim como aqueles que o negam. Tudo em conformidade com discernir. Discernir, ele pesa os espíritos e através dos mesmos espíritos que nos ensina acerca da sua verdade, nos concede saber pesar e discernir os espíritos se procede do Senhor. E assim perseveramos não por si, mas pela condução do seu Espírito. A única forma de produzir um testemunho verdadeiro, porque está escrito: seja todo homem mentiroso. E a única forma de estar segundo o Espírito de estar segundo a verdade é segundo o Espírito, que é a verdade que testifica.
os verdadeiros adoradores a quem o Pai o procura, que estão segundo a verdade. Quando é Pedro revelado por Deus segundo a verdade, que Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E ele diz: tu és Cristo, Filho do Deus Altíssimo, do qual ele diz: sobre ti colocarei a igreja, os verdadeiros adoradores a quem o Senhor os procura, aqueles que estão vivos, porque os mortos já não podem nada produzir. Seu testemunho fala até nos dias atuais, mas eles já não podem produzir. E sim aqueles que vivem e nele depositam confiança e permite com que o seu espírito permaneça em nós. Porque os ídolos não podem ter o espírito, assim a palavra diz. Tanto os ídolos que são feitos de madeira adornada, de pedra, de gesso, toda espécie de imundícia, não pode ter o espírito. Somente não ouvem, não, tendo ouvido não ouvem, tendo boca não falam, nada podem, tendo olhos não veem, nada podem produzir. Assim como as estátuas de sal que já estão prestes a ser lançadas na terra, também não têm o espírito reto, estão cheios de todo espírito de imundícia, de idolatria, de cobiça, de ambições pessoais e egoístas, espíritos imundos, enganadores, doutrinas de demônios, assim nos ensina o Senhor. Por isso, aquele que permanece segundo a condução do seu espírito não desvanece, antes retém a verdade e permanece, assim nos ensina o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.